Miguel de Cervantes Saavedra nasceu provavelmente em 29 de setembro de 1547 na cidade de Alcalá de Henares, cidade universitária de Castela, na Espanha. Morreu em 22 de abril de 1616 em Madrid. Filho de cirurgião surdo, Miguel de Cervantes começou a escrever em 1569, mas tornou-se soldado em 1570 em uma unidade militar espanhola da Itália. No ano seguinte, ficou ferido na Batalha Naval de Lepanto da Grécia contra os turcos otomanos. Em 1575, foi capturado por turcos e passou os próximos anos na prisão, voltando para cá somente em 1580. As dificuldades financeiras eram uma marca na vida de Miguel de Cervantes. Seu pai, por ser surdo desde o nascimento, atuava de maneira precária, o que forçou a família a mudar diversas vezes de endereço em busca de melhores perspectivas profissionais. Segundo pesquisadores, as privações econômicas da infância não limitaram a formação intelectual de Miguel de Cervantes, considerado um leitor ávido desde criança. Não há consenso sobre a educação do autor, que não teria sido formal, mas estaria a cargo de um parente. Acredita-se ainda que Cervantes tenha recebido educação de padres jesuítas. As primeiras publicações de Miguel Cervantes são lançadas em 1569, quando o autor contribui com poesias para o memorial em homenagem a Elizabeth de Valois, casada com o rei Felipe II. Na Batalha de Lepanto, defendeu a Espanha contra o Império Otomano, mas teve ferimentos graves no peito e sua mão esquerda teria sido inutilizada ou mesmo amputada. Ainda com a limitação física, serviu por anos como soldado. Foi capturado e levado à Argélia em 1577, quando tentava regressar à Espanha na companhia do irmão Rodrigo. Nos 5 anos em que ficou preso e foi feito escravo, tentou, sem sucesso, fugir por diversas vezes. Só foi liberado após o pagamento da fiança pela família e integrantes da Igreja Católica, quando finalmente regressou à sua casa. A negociação, que envolveu a entrega de 500 peças de ouro para seu retorno seguro à Espanha, levou a família à falência. Casa-se em 1589 com Catalina de Salazar e Palacios. A primeira obra de Miguel de Cervantes é um romance La Galatea, publicado em 1585. É considerado um romance pastoral que não obteve sucesso. O texto ainda foi adaptado por Cervantes ao teatro, mas também sem êxito. O autor e a família continuavam na miséria. Sua maior obra, Dom Quixote, foi escrita durante o trabalho como comissário de provisões da Armada Invencível, iniciado em 1580. O trabalho era considerado ingrato, que consistia na coleta de suprimentos de grãos para comunidades rurais. Em 2 ocasiões, o autor espanhol terminou na prisão sob a acusação de má gestão, porque muitos colonos não aceitavam fornecer os suprimentos. Também foi acusado de malversação do serviço público. As desventuras, contudo, lhe permitiram entrar em contato com o pitoresco mundo do campo, situação claramente refletida em engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. A primeira parte da novela é publicada em 1605 e a segunda em 1615. Em abril do ano seguinte, atingido por cirrose e flacidez nas omoplatas devido à artrite, Miguel de Cervantes morreu. Ele foi enterrado no convento do Barrio de las Letras de Madrid. Em 1584, Miguel de Cervantes estava de volta à Espanha. Em Madrid, conseguiu um cargo público e começou a escrever e publicar sua novela pastoril, La Galatea, em 1585. Estabeleceu contatos com literatos da época, Luis de Gongorra e Lope de Vega. Escreve os poemas dramáticos Los Tratos de Argel e La Mamancia. Miguel de Cervantes casa-se com Catalina de Palacios Salazar. Ele é encarregado pelo rei como comissário de víveres destinados às armadas e frotas da Índia, indo morar em Sevilha. Mais tarde, é nomeado coletor de impostos devidos à coroa dos reinos de Granada, o que o obriga a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Por causa dos atrasos de prestações de contas com a coroa, ele é preso 3 vezes. Contam os historiadores que a primeira parte do livro Dom Quixote foi escrita enquanto estava preso em Argamasilla de Alba, entre 1601 e 1603, tendo sido reconduzido sempre ao seu. Cervantes certamente atestou sua inocência. A obra mais famosa de Cervantes é Dom Quixote. O nome completo é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, publicado em 2 partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1616. O livro é uma paródia das histórias de cavalaria que narram os feitos heróicos dos cavaleiros. Eles enfrentam monstros, combatem exércitos inimigos e defendem os mais fracos. Além de Dom Quixote, sua obra-prima, Cervantes escreveu diversos outros livros, como Viagem do Parnaso, uma poesia, 8 comédias e 8 entremeses nunca antes representados, uma peça teatral, O Cerco de Numância, uma tragédia, uma peça de teatro,
La Galatea, uma novela. O Trato de Argel, uma comédia. Os Trabalhos de Persíles e Sigismunda, uma obra póstuma, romance. E O Ciumento de Extremadura, uma novela. O seu trabalho é considerado entre os mais importantes em toda a literatura. Em sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de a língua de Cervantes. A obra-prima de Miguel de Cervantes, sem dúvidas, é Don Quixote, ou El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, no original. Bom, ela foi publicada em 2 partes. A primeira surgiu em 1605 e a segunda 10 anos depois, em 1615. Quando o livro foi traduzido para o inglês e francês, obteve um êxito súbito, arrebatando leitores de diversas origens. Considerada a maior obra da literatura espanhola e o segundo livro mais lido da história, seu contributo para a cultura ocidental é incalculável. Bom, Don Quixote é apontado como o primeiro romance moderno, tendo influenciado várias gerações de autores que se seguiram. O clássico narra a vida de um fidalgo obcecado por histórias de cavalaria, que abraçou a loucura para viver aventuras fantasiosas. A obra teve diversos desdobramentos no rádio, televisão, cinema e teatro, entre outros, no mundo todo. Um dos mais populares é o musical da Broadway, O Homem de La Mancha, que no Brasil ganhou adaptação livre com roteiro de Miguel Falabella. Partindo para um breve resumo da obra, ela narra as aventuras e desaventuras de Don Quixote, um homem de meia idade que resolveu se tornar um cavaleiro andante depois de ler muitos romances de cavalaria. Providenciando um cavalo e armadura, resolve lutar para provar seu amor por Dulcinea de Toboso, uma mulher imaginária. Consegue também um escudeiro, Sancho Panza, que resolve acompanhá-lo, acreditando que será recompensado. Don Quixote mistura a fantasia e a realidade, se comportando como se estivesse em um romance de cavalaria, transformando obstáculos banais, como moinhos de vento ou ovelhas, em gigantes exércitos inimigos perigosos. Ele é derrotado e espancado inúmeras vezes, sendo batizado de Cavaleiro da Fraca Figura, mas sempre se recupera e insiste nos seus objetivos. Ele só volta para casa quando é vencido em uma batalha por outro cavaleiro e forçado a abandonar a cavalaria. Longe da estrada, fica doente e acaba morrendo. Nos seus momentos finais, ele recupera a consciência e pede perdão para os seus amigos e seus familiares por toda a loucura. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos de desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Curiosidades sobre Miguel de Cervantes e sua incrível obra Don Quixote. Por ter a mão esquerda deformada, que foi consequência de um ferimento durante os anos em que viveu como soldado, onde um pedaço de chumbo cortou um nervo de sua mão, o escritor espanhol Miguel de Cervantes foi chamado de El Manco de Lepanto. Ao perder o movimento da mão, Cervantes contava apenas com 24 anos de idade. Bom, Miguel de Cervantes foi soldado em sua juventude, mas ele tentou fugir diversas vezes por não gostar dessa profissão e entre diversos outros motivos.
Para ter noção, o seu romance Dom Quixote fez tanto sucesso na época da publicação que um anônimo escreveu uma segunda parte apócrifa do romance. Ou seja, fez tanto sucesso que as pessoas gostaram tanto que queriam uma segunda parte daquela obra dele. Em 1575, Miguel de Cervantes foi capturado por corsários de Argel, cidade que até então era parte do Império Otomano, permanece em Argel até 1580, ano em que é liberado depois de pagar seu resgate. E então, no período que ele trabalhou como coletor de impostos, caiu sobre Cervantes a acusação de desfalque. Por conta dessa acusação, o criador de Quixote e Sancho foi obrigado a cumprir pena na prisão. Então, ele foi acusado de desfalque. Então, ele teve que cumprir a sua pena na prisão. Bom, Cervantes era gago e ele chega até a informar isso no prólogo da obra Novelas Exemplares. Cervantes despediu-se da vida recolhido num evento pobre, esquecido e sem amigos. Então, ele teve um final triste. E outras 3 curiosidades incríveis que muitas pessoas não sabem é que o pintor brasileiro Cândido Portinari produziu uma série de desenhos em lápis de cor inspiradas em Dom Quixote. O pintor surrealista Salvador Dalí inspirou-se também no personagem para criar uma de suas obras mais hipnotizantes. O genial Pablo Picasso também criou sua representação do cavaleiro mais famoso da Espanha. E é com isso que finalizamos as curiosidades desse escritor incrível que é o Miguel de Cervantes e dessa obra maravilhosa que é o Dom Quixote. Curiosidades sobre